Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Primeiro, Jeremias, ele profetizou e depois ele lamentou. Então vai lá, Isaías, Jeremias. Logo depois do livro de Jeremias, tem Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Tá aí, irmão. Tá aí. O tema dessa mensagem: o que é bom tem que ser lembrado. Amém? O que é bom tem que ser lembrado. Capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Mais uma vez, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Senhor, a tua palavra, eu tenho certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar. Eu peço que nesse momento, eu suplico ao Senhor, Pai, que os corações sejam completamente abertos para a sua palavra. Essa palavra que penetra juntas e medulas, é apta para discernir as nossas intenções. Essa palavra vem entrar, Pai amado, e fazer a diferença na vida do meu irmão, na vida do visitante. E oramos, ó Pai, para que seja uma noite de renovo, uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de milagres, uma noite de salvação, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, saia daqui ecoando, Pai, ecoando para a eternidade. Saia ecoando, Senhor Deus, na nossa vida diária, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Tem um louvor, uma parte de um louvor que fala exatamente isso, a respeito desse versículo, né? Nós trazer à memória só aquilo que me traz. Quem conhece esse louvor? Vários de nós conhecemos, né? E é muito interessante nós falarmos a respeito de lembrança. Lembra no teu coração que o tema da palavra que é bom tem que ser lembrado. É muito bom nós lembrarmos de coisas boas. Eu tenho certeza que você, lá na sua família, quando você encontra aquele parente que você não vê durante muito tempo, pensa aí naquele parente que quando vocês se encontram, vocês começam a lembrar do passado. Fazia isso? Eu fico pensando comigo mesmo, quando eu estou junto com o pastor Gilberto, a irmã do Gilberto, a Cília, e sempre quando a gente senta, a gente está junto, às vezes está em alguma festa, em alguma coisa, a gente sempre lembra daquilo que acontecia no Ministério de Louvor, ainda lá na igreja, ali na Matriz ainda, coisa da década de 90 ainda. E a gente ri, a gente se alegra. Quando eu encontro com a minha família, a Cleide às vezes fica rindo, porque quando eu encontro com a minha tia Vera, Michele, Jaqueline, que são minhas primas, toda vez que a gente se encontra, a gente sempre fala a mesma coisa, irmão, a gente sempre lembra das mesmas coisas. Alguém aqui é assim? Eu sou assim, a gente lembra sempre das mesmas coisas. Coisas do passado, que a gente era criança. Isso é muito bom, porque isso aumenta a nossa comunhão. Isso faz lembrar de coisas boas que ficaram guardadas ali no nosso coração. Se você não tem o costume de trazer à memória coisas boas que tenham acontecido, essa noite Deus já está estimulando a você começar a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Porque o que é bom tem que ser lembrado. E por que quando eu encontro com a minha tia, com as minhas primas, quando eu encontro com o Gilberto, quando eu encontro lá com os meus irmãos em Cristo, a gente sempre fala a mesma coisa? Essa é uma pergunta que eu me faço. E o Espírito Santo começou a falar comigo: por que vocês sempre falam a mesma coisa? E Deus falou comigo: por que a gente sempre fala a mesma coisa? Sabe por quê? Porque é bom. Porque traz boas lembranças, é agradável, me alegra eles, aumenta
a minha comunhão, aumenta o nosso grau de intimidade com o outro. Então, gostaria que você, nesse momento, olhasse para essa pessoa que está do seu lado, olha para ela aí. Olhou? Fala para ela, o que é bom tem que ser lembrado. E nós temos essa capacidade, né? A nossa mente, o nosso cérebro tem essa capacidade de coisas que são cruciais na nossa vida. Momentos muito importantes da nossa vida, nós lembramos talvez da hora, do minuto, do segundo, de qual era a cor da roupa, nós lembramos, momentos cruciais. Eu tenho certeza aqui que quem casou há 50 anos atrás lembra como que foi exatamente a festa, lembra como foi exatamente os preparativos, você quando fez os seus 15 anos também, quando fez os seus 18, quando arrumou o primeiro namorado, você lembra? Quando arrumou o primeiro emprego. Essas datas importantes na nossa vida que marcam realmente a nossa vida. Então, momentos cruciais na nossa vida, parece que o nosso coração guarda um espaço para aquilo ali ficar sempre sendo lembrado. Mas algo me chama muita atenção. Porque nós temos a capacidade de marcar momentos cruciais, sim. Mas não só momentos bons, mas também momentos ruins. Nós temos essa capacidade de guardar coisas ruins também. Tem pessoas que guardam coisas durante décadas, durante anos. E que sempre vão ali e fazem uma lembrança a respeito de algo ruim que passou. Tantas coisas que estão em mim, que já era para eu ter deixado para trás. Tantas coisas que eu venho carregando comigo, que já era para ter ficado lá no mar do esquecimento, já não era para carregar mais. Marcou. Uma mágoa, um ressentimento, uma frustração, uma injustiça, uma culpa, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que o nosso coração é uma terra fértil, e essa terra fértil, o que planta, dá. Se plantar coisas boas, vão nascer coisas boas. Se plantar coisas ruins, daninhas à nossa alma, vão nascer coisas daninhas para a minha alma e para a sua alma. E isso precisa ser arrancado, isso precisa ser tirado de mim, de você, isso não pode existir. E essa noite o Espírito Santo está falando contigo, olha, tem coisas que você tem carregado durante a sua vida e é hora de você colocar isso para trás. Essa noite o Espírito Santo está trazendo a você, minha amada, olha, traz a lembrança, somente aquilo que te traz esperança. Traz à sua mente somente aquilo que vai te edificar, não aquilo que vai te destruir. A maior prisão do homem são os seus pensamentos. O maior cativeiro humano está na sua mente. Tanto é que existem pessoas que conseguem manipular pessoas através da mente das pessoas. Mas essa noite Jesus está querendo chamar você, olha, a sua mente tem que ser levada cativa, é para mim. A sua mente pertence a mim. O que passou, ficou para trás. Agora, coisas novas vão acontecer na sua vida. Tem coisas novas para acontecer na sua vida. Aí você vai falar, mas irmão, então por que você pega o profeta Jeremias? Porque o profeta Jeremias, ele vai viver exatamente isso que eu estou falando. O profeta Jeremias tinha coisas boas para lembrar? Tinha. Se você for pegar o chamado de Jeremias, lá no início do livro de Jeremias, Deus falou que Jeremias seria como bronze. Deus falou para Jeremias que tinha chamado Jeremias do ventre da sua mãe. Disse que Deus tinha dado a Jeremias como profeta para as nações. Olha que coisa maravilhosa. Mas só que Jeremias sofreu, irmãos. Jeremias passou por injustiça. Ele sabia exatamente o que era sofrer. E ele vem com uma narração melancólica nesse livro chamado Lamentações de Jeremias. Que não é um livro só de lamentações, mas é um livro que traz esperança para mim e para você, que somos pessoas comuns.
Se você pegar lá o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 1, lá, Lamentações de Jeremias. Se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir e me acompanhar. Você vai ver como que está o coração desse homem, você vai ver como que está essa vida. O que ele está passando por um momento, coisas que para eu, passa você, passamos. Ele vai dizer, eu sou homem que vi a aflição. Andei nas trevas e não na luz, um homem cheio de amargura e trabalho. Isso é Jeremias falando, irmãos. Se você for lá no versículo 8, capítulo 3, um homem que orava e dizia que Deus excluía a sua oração. A que ponto chega? De tamanha tristeza que ele passava, ele já achava que o teto já estava de bronze. Não esqueça uma coisa, irmãos, tem gente que às vezes chega para mim, irmão, eu estou orando, mas parece que a minha oração não passa do teto. Lembra de uma coisa, Deus está acima do teto e abaixo do teto. Deus está em todos os locais. Teto não é para impedir ninguém de receber nada de Deus. No versículo 11 ele vai dizer, um homem desolado. Lá no 14, ele foi objeto de vergonha para todo o povo. É isso que ele vai relatando. No versículo 17, um homem privado de paz e que não sabia o que era prosperidade. Lá no versículo 20, lá no finalzinho, ele vai dizer, minha alma certamente se lembra. Começa a lembrar de todas essas coisas, ele diz, e se abate dentro de mim. No final de toda essa lamentação, ele fala, minha alma lembra de tudo isso. E ela se abate, ela se entristece. O salmista Davi, ele tinha algumas questões assim também, alguns salmos ele vai escrever isso. Por que te abate, ó minha alma? Por que te abate, ó minha alma? E ao mesmo tempo ele mesmo vai responder para ele mesmo, espera em Deus, eu confiarei na sua presença. Então, se Jeremias passou, se Davi passou, por que eu e você não passamos? Nós passamos. O problema é como nós lidamos com isso. O problema é como que nós vamos lidar com as intempéries que a vida nos apresenta. O problema é como nós vamos lidar com os dias maus que se apresentam. Lembra uma coisa, meu amado? A vida cristã, uma vida com Deus, é um campo de luta, é um campo de batalha, onde o seu maior inimigo pode ser você mesmo. Pode ser as suas aspirações, podem ser os seus sonhos. É por isso que vimos muitas vezes as pessoas confusas. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o projeto de Deus para elas, porque quando elas sofrem, elas não conseguem entender Deus no meio de tudo isso. Mas entenda uma coisa, Deus está no meio de tudo isso. Tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E quando eu vejo Jeremias falar tudo isso aqui, eu chego à conclusão que existem lembranças que nos abatem, como abateu a ele. Se você for olhar para Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vai ver Deus falando assim para ele, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu já te conheço. Você é projeto de Deus, amado. Você foi projetado por Deus. Você foi planejado por Deus. Deus um dia pensou em alguém e firmou um propósito para alguém. Essa pessoa é você. Você não nasceu sem propósitos. Deus tem um propósito para você. Você não nasceu pelo acaso. Você nasceu porque Deus sonhou com você. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E ele vai falar para Jeremias, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Aí você escuta essas palavras assim maravilhosas, né, que Deus libera para a gente, oh aleluia, agora é Deus. Mas daqui a pouco a gente está murmurando. Daqui a pouco, quando as coisas apertam, a gente já está ali fazendo as nossas lamentações. Mas pode, irmão, um cara como Jeremias, um profeta, estar nesse estado, abatido, como foi lido aqui? Resposta, irmão, pode.
Mas tem base bíblica para isso? Tem base bíblica. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, de Jesus. Tem base bíblica? Tem. Elias sofreu também. Elias foi para dentro de uma caverna para falar com Deus. Já não queria mais encarar a vida. Tinha destruído lá 800 e poucos profetas. Ímpios, pagãos. Mas quando uma mulher se levanta para querer destruir a vida dele, ele vai lá e se esconde. E já diz que a vida já não é mais tão interessante para viver. Olha só, a sua vida é interessante. Deus tem muita coisa nova para você. Tem gente que está dentro desse lugar, que está com crise existencial, querendo ainda achar sentido para a vida, porque não está vivendo o melhor. E tendo uma coisa, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a gente, apesar do que vivemos, apesar das lutas que passamos. Se nós estamos com Ele, nós já temos o melhor. Então passamos por lutas? Passamos por dificuldades? Passamos. Podemos nos entristecer? Podemos, porque somos seres emocionais. Mas é Deus a despeito do que eu sinto. Deus é Deus a despeito do que eu sinto. O fato de eu estar me sentindo cansado, o fato de eu estar me sentindo às vezes, desanimado, o fato de eu estar me sentindo às vezes desmotivado, isso não quer dizer que a minha fé foi abalada. Tudo isso tem a ver com as minhas emoções, então tome cuidado com as suas emoções. Fé é uma coisa, emoção é outra. Nós podemos ser abatidos, mas a Bíblia diz, mas não destruídos. Nós podemos ser abatidos, você está entendendo o que é isso? Mas não destruídos. Eu posso passar por isso? Posso sim, porque eu sou humano e você é humano. Nós somos seres humanos. Só que nós somos seres humanos que recebemos uma palavra. E essa palavra foi liberada para mim e para você. Lá na cruz do Calvário, está consumado. Tem um louvor que a gente diz, que canta, diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então eu posso desanimar, sim, porque eu sou humano, mas também eu posso desanimar porque eu esqueci das promessas que Deus tem para mim. Essa noite o Senhor está querendo te trazer aqui e falar assim, olha, esqueceu do que eu já tinha falado contigo? Esqueceu das promessas? Esqueceu do que eu falei contigo naquele culto? Esqueceu o que eu falei com você naquele momento em que aquela pessoa falou contigo algo e você, teu coração se encheu de esperança? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As coisas ruins podem acontecer, mas Deus quer que tragamos à memória aquilo que vai fazer com que eu me levante. Essa noite Deus está falando contigo, olha, eu quero levantar você. Eu não falo com homens e mulheres que se prostram diante das dificuldades. Levanta que eu falarei com você. Deus, quando se dirigia para o profeta, Deus falava, olha só, levanta, levanta. Eu gosto de ver homens e mulheres na posição, fala comigo. Lembra, amados, das conversas que eu falei que eu tinha com a minha família? As conversas que eu tinha com o meu amigo Gilberto, com a minha amiga Cília. Nós tínhamos derrotas para contar? Tínhamos. Tínhamos experiências ruins para contar? Irmãos, como nós tínhamos. Mas nós decidimos, quando nós nos reuníssemos, falar aquilo que nos traz alegria. Falar aquilo que vai nos edificar. Então eu quero te fazer uma pergunta, qual é o rumo que você vai tomar para a sua vida? Você vai ficar lamentando? Vai viver no ostracismo? Vai viver na murmuração? Vai ficar com esse processo de autocomiseração, de ficar sentindo pena de você mesmo? Olha, guarda uma coisa no teu coração, Deus não sente pena de você. Deus não quer nem que sintam pena de mim nem de você. Sabe por quê? Porque Deus criou a mim, criou a você, a imagem e semelhança dele.
Se tem uma coisa ruim, é quando nós começamos a sentir pena de nós mesmos. Isso quer dizer que a nossa autoestima está muito lá embaixo. E essa noite Deus quer falar contigo, ó, levanta, levanta, levanta. Tem muito para caminhar, tem muito a conquistar, tem muito ainda que eu estou fazendo na sua vida e você não está observando. Traz à memória as coisas boas. Ou lamenta ou caminha. Ou lamenta ou se levanta. Ou lamenta ou se posiciona. E aí, qual é o lado que você está? E Jeremias, ele toma uma atitude, ele começa a fazer essa série de lamentos. Mas chega um momento, um divisor de água, que Jeremias fala, eu não quero mais isso. Eu sei, eu vivi isso é verdade, mas eu não quero mais isso para a minha vida. E Deus espera esse posicionamento de mim e de você. Para de lamentar, para de ficar olhando para as dificuldades. É hora de você se posicionar, chega. Eu não vou ficar lembrando, eu sei que aconteceu, acabou, passou. Passou, Deus tem coisas novas para mim. Foi uma experiência ruim? Foi, mas olha, Deus tem coisas boas, novas para mim. Não vou ficar me apegando por aquilo que não me traz esperança, que não me traz alegria, que não me traz paz. Tem gente entrando nas igrejas cheias de culpa. Pessoas entrando na casa de Deus cheias de problemas. Que não conseguem carregar, que não conseguem administrar. Essa noite Jesus está te chamando, olha só. Deixa que de você cuido eu. Coloca na tua mente aquilo que te dá esperança. Aí o profeta vai falar exatamente esse versículo que nós lemos aqui. Então tá ok, entretanto, disso me recordo, e portanto eu tenho esperança. Aí começa o Espírito Santo a mover o coração dele, ele começa a falar no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. Está difícil, está apertando, está doloroso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim, e elas são novas. A cada dia a misericórdia do Senhor se renova na minha vida e na sua vida. E se você continuar lendo essa palavra, vai dizer que a minha porção é o Senhor, a minha alma espera nele. Lá no versículo 25, bom é o Senhor. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou acompanhar com você, porque eu gosto de ler esse salmo todo aqui, Salmo 77. Abra a sua Bíblia no Salmo 77, que vai falar sobre o estado interno do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e misericórdia do Senhor. Salmo 77 vai dizer, clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia, o que Ele fez? Busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Olha que batalha, irmãos. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Eu considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite eu chamei a lembrança, o meu cântico. Olha aí. Olha o salmista fazendo exatamente, aplicando esse princípio na vida dele. Olha, eu vou chamar a lembrança aquilo que me faz cantar. Eu vou chamar a lembrança aquilo que me traz alegria. De noite eu chamei a lembrança o meu cântico. Eu meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira. Aí ele tem um estalo. Aí ele ouve Deus falar com ele, rapaz, você está pensando um monte de besteira. E eu disse, isso é enfermidade, é minha. Isso é coisa minha.
Isso é coisa na minha cabeça. Por que eu estou pensando isso, irmão? Já parou para pensar como que a gente pensa besteira? Né, Leandro? A gente não pensa besteira? Imagina, irmão, se eu tivesse uma televisão aqui em cima e na televisão estivesse passando tudo o que eu pensasse. Imagina se a gente tivesse, pensa bem, andando na rua com a televisão na cabeça e passando a cena do teu pensamento. Presta atenção. Imagina aquela pessoa que não gosta da outra, enquanto, oi, tudo bem, não sei o que, aparece uma imagem de um demônio. Imagina, irmãos. Ainda bem que isso não é revelado, né, irmãos? Ele vai entender que são coisas da cabeça dele, tem coisas que é nosso. Existem pensamentos, irmãos, que a gente precisa jogar por terra. Existem coisas na gente que Deus quer trabalhar, que Deus quer aperfeiçoar. Deus quer colocar pensamentos bons. Deus quer colocar coisas novas na nossa mente. Sabe, tem muitos casamentos indo à bancarrota, indo para a destruição, porque tem gente pensando muito besteira. Tem marido que está destruindo o casamento por causa de ciúme, pensando coisas a respeito da esposa que nem acontece. Tem esposa que fica em casa meditando no que o marido está fazendo no trabalho ou na condução. Em vez de estar orando, em vez de estar intercedendo, às vezes está pensando mal. Às vezes por causa de uma experiência passada ruim. Já não consegue mais confiar, já não consegue mais depositar confiança. Essa noite o Senhor quer falar contigo, olha, traz à memória só aquilo que vai te fazer bem. Para de ficar pensando coisas ruins. Para de ficar colocando na tua mente aquilo que não vai edificar você. Aí ele vai dizer no versículo 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras. E falarei, o quê? Dos teus feitos. Olha, está pensando besteira? Começa a pensar coisa de Deus e começa a falar a respeito de Deus. Tu vai ser curado. Você vai ser curado. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Deu para você entender que se você não colocar a sua mente no Senhor, você pode colocar tudo a perder. Eu tenho que trazer aquilo que Deus já fez na minha vida. Talvez muitos possam falar assim, olha, mas eu converti, eu conheci o Evangelho, mas eu ainda tenho muita coisa ruim em mim que precisa ser tratada. É verdade, irmãos, é verdade. Eu, você, nós precisamos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Hoje eu sou bem melhor do que quem eu era. E amanhã eu serei melhor do que quem eu sou hoje. Isso é santificação. Isso é você começar a buscar a sua vida em Deus. Nós não estamos num estado de santidade, nós estamos num processo de transformação, dia após dia, Deus vai nos transformando. Não vem pensando você que é estático, que separado, não. O Espírito Santo atua na vida do homem e da mulher de uma forma dinâmica. Então eu tenho que trazer na minha mente, no meu coração, aquilo que Deus já fez por mim. Irmãos, Deus já fez muita coisa pela sua vida, irmão. Você está reclamando de barriga cheia. Você está murmurando porque o outro tem e você não tem. Você está dentro da casa de Deus, você tem duas pernas, você tem dois braços. Você pode sair daqui e ir ali. Você pode escrever. Você pode pensar. Você está vivendo. Quer mais motivo para você agradecer a Deus? Eu tenho motivos para agradecer a Deus e você tem motivos para agradecer a Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, está escrito assim, gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. No coração e na vossa alma, aquele que é o centro dos nossos sentimentos. Atai-as por sinal nas vossas mãos. Se movimentem, trabalhem
e ponde-as como faixas nas vossas testas. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos batentes das portas da vossa casa. Essa palavra ela é dirigida para o povo de Israel, para todo momento que eles estivessem passando por uma luta muito grande, eles já tinham como se defender, eles já tinham como se refugiar, eles já tinham como se proteger, era pegando essa palavra e guardando no coração. Se você tiver essa palavra aqui no seu coração, se você viver essa palavra, se você se alimentar dessa palavra, podem vir as lutas, podem vir as circunstâncias adversas, podem vir os momentos de lamentos, mas essa palavra, ela está impregnada em mim. E ela vai fazer a diferença nesses momentos. É por isso que muitos não suportam, porque no momento da maior luta, não tem palavra impregnada nos seus corações. Esqueceram das promessas, ou até nem conhecem as promessas. Mas essa noite, o Espírito Santo está falando para você, olha, eu quero escrever uma nova história na sua vida. Tem um cara que eu gosto muito de ver, esse cara chamado Augusto Cury, que ele fala exatamente isso, olha, que está vivendo histórias ruins, está vivendo momentos difíceis. Histórias ruins só se apagam com novas histórias. Pensamentos ruins só são apagados quando surgem novos pensamentos. Vamos trazer um exemplo muito prático. Prestem atenção, irmãos, se eu ligar na TV agora, o que vai estar falando na TV agora? O que aconteceu essa semana aí, que todo mundo viu aí, o que aconteceu essa semana? A Rocinha, né? Não foi? O que aconteceu na Rocinha. Irmãos, a televisão vai falar o que aconteceu na Rocinha até surgir algo mais grave do que o que aconteceu na Rocinha. Assim somos nós. As histórias, elas vêm, se surgir uma nova história, ela sobrepuja essa história e se começa uma outra história. Em nome de Jesus, irmãos, para de ficar com a Rocinha atual na sua mente. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Tem gente que carrega essas histórias da Rocinha. Deus tem novas notícias para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para mim e para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Histórias ruins só são esquecidas quando escrevemos novas histórias. Deus tem coisas novas para mim e para você. Sabe, irmãos, existia um irmão que ele traiu o seu outro irmão. Esse irmão, ele era o segundo da família. E esse irmão, ele roubou alguns direitos que o outro irmão tinha. Não vou entrar no mérito do caráter do irmão que foi roubado. Vou entrar no mérito daquele que roubou o seu irmão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse irmão era o primogênito da família. Um vai lá e rouba, compra o direito de primogenitura do outro. Aproveita um momento de fraqueza do outro e rouba um direito de primogenitura. Tem um outro momento em que esse mesmo que roubou a primogenitura desse irmão, ele vai roubar a bênção do seu irmão que o seu pai iria liberar. Junto com a sua mãe, eles armam um esquema para enganar o pai. E o pai acaba abençoando esse irmão. Para quem não conhece, é Jacó. Jacó. Jacó significa enganador, aquele que enganou, aquele que engana. Ele enganou o seu irmão, irmãos. Sabe o que eu fico pensando? Irmão é irmão. Por mais que a gente entre na soberania de Deus, que Deus tem todas as coisas no seu controle, um irmão traiu outro irmão.
Um irmão feriu outro irmão. Um irmão provocou o desejo de assassinar no outro. A Bíblia vai te dizer que esse irmão ele vai embora. Porque se ele ficasse naquela casa, esse irmão morreria. Porque ele enganou o seu irmão. E aí começa o grande tratamento de Deus. Esse irmão vai lá para a casa do tio dele. E ele, durante alguns anos, ele prospera, ele arruma a sua esposa, ele tem a família dele. Tem uma família abençoada. De alguma forma ele é tratado por Deus através do tio, da esposa dele. Mas só que tem um momento que esse cara chamado Jacó começa a lembrar de algo que ele fez errado no passado. Ele começa a sentir saudade do seu irmão. Fez besteira, irmão. Fez besteira. E eu tenho certeza que no coração de Jacó ficava aquele desejo de reatar o seu relacionamento com o seu irmão. Ele queria ver o irmão dele de volta. Eu tenho certeza que essa palavra aqui, olha, trazer a memória, o que traz esperança, ele queria trazer a memória dele, o momento que ele passava com o irmão dele, enquanto eles eram jovens e brincavam e caçavam, e estava ali aos pés do pai deles, aprendendo. Mas existia uma pendência familiar. Existia algo que mexia com a mente desse cara. Olha, eu tenho algo que precisa ser consertado. E Deus, amados, começa a notar o nosso interesse de começar a viver coisas novas. E Jacó queria viver coisas novas. E eu tenho certeza que ele colocava isso diante de Deus. Colocava diante de Deus o desejo dele de ver o seu irmão novamente, de reatar aquele relacionamento. Até o momento que Deus fala, olha, volta para sua casa. Volta para sua casa, para a tua parentela. Isso significa o quê? Olha, você vai voltar. Você vai ter que resolver algumas pendências. Eu estou trazendo à sua memória algumas coisas que precisam ser consertadas, que aconteceu lá no passado e que agora eu vou tratar. A Bíblia diz, meu amado, que quando esse homem ele recebe essa palavra de Deus para ele voltar para a sua casa, ele tem um encontro com Deus num pequeno rio chamado Jaboque. E ali a Bíblia vai dizer que ele lutou com Deus. Que ele teve uma experiência com Deus. Então antes dele resolver questões do passado, ele teve uma experiência com Deus. Existem pendências que precisam ser resolvidas. E essa noite Deus está te chamando para ter essa experiência com Ele. Porque você, por você mesmo, você não vai conseguir. Olha, eu não tenho condições de perdoar. Essa noite Deus está te chamando para esse local chamado Jaboque, esse rio. Vamos ter uma experiência comigo aqui, porque pendências do passado serão resolvidas. Mesmo ele tendo esse encontro com Deus, mesmo ele tendo esse momento com Deus, ele temia como seria um encontro com seu irmão. A vontade dele era abraçar o seu irmão, ver o seu irmão. Ele criou uma estratégia. Ele pegou todas aquelas pessoas que estavam com eles, todos os seus servos, pegou a sua família, pegou bois, pegou um monte de coisa, várias camadas de presentes ele ia dar para o seu irmão. Até encontrar o seu irmão, ele já mandou avisar o irmão dele, ó, eu estou indo em sua direção. Eu quero reatar o meu relacionamento contigo. A Bíblia fala, meu amado, que quando Jacó sai da terra de Labão e ele vai em direção à sua casa, vai em direção ao seu irmão, a Bíblia diz que quando eles se viram, eles se abraçaram. A Bíblia diz que quando eles se viram, não houve conversa, não houve nada. Foi abraço, foi saudade sendo matada naquele momento ali. Sabe por quê? Porque Deus já tinha trabalhado na outra ponta.
Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Deus já tinha trabalhado no outro coração. Isso Deus está querendo falar contigo essa noite. Olha, não fique com medo de ir em direção a essa pessoa que você tem pendências no passado, porque eu já estou trabalhando lá no coração dele. Eu já estou na outra ponta. O que eu quero é que você saia desse lugar. Saia do lugar de acomodação, porque os dois corações estão sendo trabalhados. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, amado. Deus começou a trazer no coração de Jacó aquilo que dava esperança. Se Jacó começava a pensar no coração dele, olha, não vai dar certo. Eu vou morrer, ele vai me matar, ele ainda está magoado comigo, ele ainda está triste comigo. Entenda que no meio do caminho tem Deus. No meio do caminho tem Deus. Deus que arquitetou toda essa reconciliação. Deus que arquitetou o coração de Jacó. Deus que trabalhou no coração do seu irmão. Naquele momento em que os dois se abraçam, já não existe mais lembrança do passado. Já não existe mais nenhum tipo de vingança arquitetada. O que existe é vontade de dar um belo abraço. Falar, meu irmão, eu te amo. Quanto tempo nós passamos longe um do outro. Me perdoa, eu errei contigo, falhei com você, mas Deus trouxe, a minha memória aquilo que poderia trazer esperança. Isso não poderia continuar do jeito que estava. Feche os seus olhos. Tem pessoas que Deus está falando do teu coração, que ficaram lá no passado, que você as guardou no seu passado. E vocês sempre quando lembram dessa pessoa, dói. Sempre quando você lembra desse alguém, dói demais. Não quero nem pensar, irmãos, porque você não sabe o que ela fez comigo. Não quero nem pensar, porque toda vez que eu penso, as lágrimas vêm nos meus olhos. Ele me feriu a minha família, feriu a A, B, C. Humanamente é impossível viver de novo. Uma nova história com essa pessoa. As coisas ruins podem acontecer. Nós podemos falhar com as pessoas podem falhar com a gente, isso pode marcar a nossa vida de uma forma muito traumática, muito dolorosa. Mas você conheceu o Evangelho. Você conheceu a Jesus. Você recebeu um coração do Pai. Não tem mais aquele coração de pedra. Você hoje não vive mais você, mas Cristo vive em você. E Cristo é perdoador. E Cristo é aquele que promove a paz. Cristo é aquele que promove a comunhão. Cristo é aquele que você vai apresentar as suas razões para Ele e você vai falar assim, olha, mas essa pessoa fez isso. Cristo vai falar para você, olha só, fez sim. Mas e quantas coisas boas vocês não já viveram também? Quantas coisas boas vocês já não participaram um com o outro? Talvez por causa de um percalço na vida, embaçou tudo. Nós somos assim, amados. Nós marcamos as pessoas. Eu posso ser a vida inteira uma bênção para você. Mas se um dia eu cair, será que eu continuarei sendo uma bênção para você? Se um dia eu estiver no chão, irmãos, você vai me conhecer como o líder do Ministério de Louvor ou aquele que está caído? O que Deus está chamando a mim e você a ter um coração igual ao coração dele. Um coração que não fica trazendo as coisas do passado e querendo jogar na cara de A, B ou C. Mas é aquele coração que quando lembra do passado, fala assim, Senhor, eu continuo de pé. Marcou, doeu, mas olha, a vida continua. O Senhor estava comigo. O
se não fosse o Senhor, se não fossem as suas misericórdias, eu seria completamente consumido. E tem gente que está aqui sendo consumida pela falta de perdão. Tem gente que está sendo consumida pelo passado. Gente que está sendo consumida pela culpa. Gente que está sendo consumida, amado, pela frustração, pela decepção. Essa noite o Senhor quer falar com você: olha, eu tenho coisas novas. Eis que crio coisas novas para você. O nosso Deus é o Deus de criação, é o Deus de coisas novas. E essa noite Ele está renovando. Essa noite, se você está sentindo teu coração aquecer, teu coração incendiar, é o Espírito Santo falando contigo: olha, deixa isso para lá, deixa isso para trás, perdoa, continua caminhando. Deixa, Espírito Santo, deixa. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amado. Eu gostaria que você desse a mão para o teu irmão que está do teu lado. O Espírito Santo está me impulsionando a falar isso contigo. Eu gostaria que você orasse por ele e você falasse: Senhor, eu não sei o que meu irmão passa, mas eu sei o que eu já vivi. Assim como eu quero algo novo para a minha vida, eu quero que ele viva o novo de Deus também. Cria, Senhor Deus, em nome de Jesus, coisas novas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a trabalhar, Pai, no coração da igreja. Você vai sair daqui com a sua mente renovada pelo Senhor. Você vai sair desse lugar transformado pelo Senhor. Vão entraram pessoas amargas aqui, vão sair aqui pessoas doces. Pessoas doces, amáveis. A vida tenta te bater. A vida tenta destruir a sua fé. A vida tenta tirar a sua comunhão com os seus irmãos, com a sua família. Mas Deus tem novas histórias para você. Oh Deus, uma nova história o Senhor tem para nós, Pai. Uma nova história o Senhor tem para mim, Jesus. Oh Deus. Contar mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Oh Deus, uma nova história o Senhor tem para nós, Pai. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Outra vez. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Aleluia. Ouvirei em nome de Jesus. Olha, amado, o Espírito Santo está convidando você aqui à frente, você que quer ter novas histórias, amados, novas histórias. Olha, eu quero pensar coisas